Quero que você permaneça firme e creia. É importante declarar, dizer que quer a restauração, restituição. Faça uma lista dessas coisas. É um ano para a tua voz ser escutada no céu e na terra, bem como o ano onde Deus apertará o botão de reset para zerar, a fim de trazê-lo ao teu destino, para te restaurar coisas perdidas, bem como restituição. Deus os abençoe. Larry Sparks. Creio que o Senhor me disse que estamos entrando no terceiro mover de Deus. Quero explicar. No período de 1960, vimos a renovação carismática, onde basicamente todas as denominações, principalmente da linha protestante, estavam sendo impactadas pelo batismo do Espírito. Muitos veem que isso originou com Dennis Bennett, um padre episcopal que foi cheio do Espírito e falou em línguas, um evento catalisador que basicamente declarou a todos os crentes protestantes que é possível caminhar com Deus de modo maior através do batismo do Espírito. Creio que isso gerou um movimento chamado Mover de Jesus nos anos 60 e 70, que atingiu pessoas viciadas em drogas, pessoas que estavam fora do paz e amor, os hippies. Milhões de pessoas cativas vieram a conhecer a Jesus de modo poderoso, por isso chamado o movimento de Jesus. Milhões foram batizados no Oceano Pacífico. A partir daí, surgiram denominações e igrejas como a Calvary Chapel. Deus estava fazendo uma obra sobrenatural, salvando almas através dessa renovação carismática dos anos 60, que creio que gerou o movimento de Jesus, mas creio que há um terceiro mover, o qual creio estarmos vivendo agora. Tivemos a renovação, reavivamento, mas não tivemos reforma. A reforma teria ocorrido se as pessoas que foram salvas durante o mover de Jesus tivessem dito: estou sendo salvo, sei que Jesus voltará, a qual era uma mensagem forte naqueles dias. Sabemos que Jesus disse para ocupar ou fazer negócios até que ele retorne. Isso quer dizer que aqueles que são salvos e são cheios do Espírito são chamados para ir aos lugares tenebrosos, não para serem modificados ou impactados por este, mas para impactá-lo. Eu declaro que agora é o tempo para aqueles que serão tocados radicalmente por Deus, encontro do tipo que aconteceu em Isaías 6, onde vieram diante do conselho do Senhor e foram radicalmente tocados em sua presença. Profetizo que você será comissionado. Não estranhe se for comissionado a ir à faculdade, governo ou política, área de educação, artes, mídia, Hollywood, áreas que são cheias de trevas. No entanto, Jesus nunca se intimidou por causa delas. Ele disse que edificaria sua igreja e as portas do Hades ou inferno não prevaleceriam contra ela. Você é a igreja que ele está edificando e eu creio que os portões do inferno não têm habilidade para vencer. Tracy Cook. Esse ano o Senhor lidará com o cenário da igreja, as promessas da glória rompida. Sansão é um tipo de força na qual a igreja entrou, mas perdeu a visão do entendimento de quem Cristo é. Nesse ano, veremos várias coisas acontecerem. Deus agilizará o tempo. Alguns de vocês que estão no ministério passaram por coisas e sentem que há tanta demora para as coisas, promessas, palavras proféticas acontecerem em tuas vidas. Mas Deus mostrou que em 2020 o veremos agilizar profecias, sonhos, visões, o que tem crido e esperado nele por tanto tempo. Isso está ligado a Sansão. A igreja começou forte, mas chegou o momento onde quebramos nossas promessas, portanto, chamo isso de promessas de glória quebradas. Deus nos trará de volta a uma posição de verdadeiro arrependimento, santificação, atentando novamente a Deus e não aos homens. Lembremos-nos que Ele é o centro de nossas vidas. Começaremos a ver um pouco disso nesse ano. Ele tratará do cenário da igreja, começará a desenrolar o solo sobre o qual caminhamos e começará a ver que tudo que pode ser abalado será nos próximos 4 meses. Quero encorajá-lo a lembrar que Ele agilizará tua profecia, visões, sonhos, desejos, deixará o reino carnal e entrará no espiritual. Deixará a posição de derrota, depressão e entrará na de vitória. Começará a ver natureza profetizar, ou seja, verá recordes nos padrões climáticos. 2020 não será a visão perfeita, pois é 2010, mas quer dizer que Ele permitirá que veja o ângulo morto, o ponto cego. Ele trará esclarecimento em tua vida.
Nesse ano, ele responderá às orações que não foram respondidas, haverá acontecimentos repentinos. Quando vir a natureza profetizando através dos recordes sendo quebrados, lembre-se que ele está querendo que estejamos cientes dele, ou seja, que temos que fixar nossos olhos nele. Ele permitirá que certas coisas aconteçam para chamar nossa atenção. Nesse ano, busque o Senhor, não olhe para trás. É tempo de redimir tempo suficiente. É tempo onde a fé será vivificada e sentirá a presença de Deus perto. Os anjos serão liberados. Você fluirá nos dons do Espírito. Deus me disse que levantará atiradores proféticos. Você atingirá o alvo em cheio, fluirá nos desejos do teu coração. Salmo 37:4. Você atingirá teu potencial nos dons e chamados. Isso parece elementar, mas está estabelecendo uma base para que se aprofunde em Deus e apresente uma plataforma de grandeza. Alguns de vocês estarão em níveis novos. Mantenha-se humilde e permita que Deus use tua voz e o obedeça, assim como Maria disse aos discípulos de Jesus para que fizessem aquilo que ele ordenou. Faça sem hesitação nem procrastinação. Deus tratará das promessas quebradas, aborto, homossexualismo e outros tópicos. Ele lidará com liderança, púlpito, portanto haverá muita coisa estremecendo. Isso são algumas das coisas que ele compartilhou a respeito desse ano. Não fique desencorajado. Você ficará surpreso com a precisão. Os dons fluirão em tua vida. Deus suprirá a tua fome. Lembre-se que ele acelerará o tempo. Em 2019, ele falou sobre as coisas que aconteceriam nesse ano de 2020. Talvez você tenha sentido vontade de largar tudo, de se render às forças inimigas. Feche teus ouvidos, que são portais, à voz do inimigo. Abra teus olhos, que também são portais, e permita que Deus te leve a lugares novos. Deus te levará a essa posição de potencial máximo. Vejo pessoas no campo de negócios, competências empresariais, no mercado. Deus te usará profeticamente. Vejo milagres e curas. Será o maior ano de curas, milagres e até mesmo milagres criativos. Você começará a ver tremendas visitações angelicais, mas lembre-se que também há consequências da perda da glória. Não queremos que Deus venha, escreva e cabode nas portas de nossas vidas. Permaneça diante dele em humildade, diante de seus pés, e lembre-se que é Deus se movendo através da tua vida, não é você mesmo. Dê-lhe a glória. No final desse ano, de 2019, você verá toda a profecia e sonho ser concretizado. Jesus se preocupa com você e te ama. Lana Vawser. Estamos entrando em um ano e década diferentes, um momento onde tudo muda. Não é algo falado somente para alegrar, mas foi o que ouvi o Senhor me dizer. Será uma década onde você verá o que ele vê como nunca aconteceu antes, bem como verá a manifestação de sua promessa para a tua vida de modo sem precedentes. É um ano para ocupar a terra, para tomar mais posse do que antes, para se aventurar em novas missões e novo território com ele. É um ano para fé radical e ousada. Será um ano onde olhará em retrospectiva e notará uma mudança em tua vida e que a partir daí tudo foi diferente. As coisas estão prestes a mudar tão sobrenaturalmente que não se reconhecerá, pois há um mover de Deus sobre tua vida e através dela, sem precedentes. 2 Coríntios 5:7 diz que caminhamos por fé e não por vista. Será um ano onde teremos que caminhar em fé como nunca. Seremos chamados para subirmos, irmos mais alto, subirmos para nosso assento, segundo Efésios 2:6, que diz que estamos assentados em regiões celestiais. É um ano para engajarmos nas estratégias de Deus, para realmente voltarmos à escola junto com o Espírito Santo. Ele me disse que daqui em diante é um ano e uma década para aprender os modos de Deus, pois ele se moverá de modo sem precedentes, inesperados. Será um ano para nos aproximarmos dele e ouvirmos o que ele está dizendo e receber sua sabedoria para caminhar de acordo com o seu modo, pois o nível de aumento e mover do Espírito de Deus que está prestes a acontecer a partir de 2020 será diferente de qualquer coisa já vista. A fim de administrar esse novo mover de Deus, o aumento, o favor, os planos que ele está prestes a liberar, nós temos que ser um povo que habita perto do seu coração,
que conhece seus modos e caminha em sua sabedoria. Será um ano de aceleração sem precedentes, onde verá os planos de Deus para a tua vida desdobrarem como nunca. É um ano de alinhamento divino, onde Deus está consertando os erros, derrubando as coisas não edificadas sobre ele. Ele está nos alinhando e preparando para carregar o maior mover do Espírito de Deus sobre a terra. Estamos prestes a ver a maior demonstração do seu poder. Ele falou tão claramente recentemente e disse que estava reintroduzindo a igreja ao seu poder. Estamos agora nesse momento. Quero profetizar sobre tua vida, que é um ano que será um marco onde tudo mudará e ocupará a terra que te pertence e toma a tua herança em nome de Jesus. Sid Roth. Desde o início desse ano, recebi 3 palavras proféticas de profetas muito fidedignos, e que uma delas é que eu sou um shofar kosher. O que profetiza quis dizer com isso? Que quando falo a Israel em alta voz, a vida de Deus estará sobre essas palavras. Não somente aos judeus, mas a todos. Esperava ver um nível de glória já manifesto em 2019, mas creio que em 2020 será como o nível mencionado em Ezequiel, que fala sobre o nível das águas. Águas simboliza o Espírito Santo, a glória de Deus. Havia água saindo do templo e o nível foi ficando cada vez mais alto, até o ponto de ter que nadar para sobreviver. Creio que o fato da água não estar tão alta é a misericórdia de Deus sobre você. Agora é tempo de nos arrependermos, pois quando a glória vier sobre nós, será o pior dia se alguém tiver pecado em sua vida. Não é possível tomar a bondade e o amor de Deus. O pecado interfere. Se tivermos nos arrependido, Deus diz que nos perdoa e não se lembra mais disso. A segunda palavra que recebi foi gozo em Jerusalém, pois parte do novo homem mencionado por Paulo em Efésios 2 diz que quando gentil e judeu se tornam um no Messias, tornam-se um novo homem espiritual, um novo ser. Jesus disse que assim como ele é, assim somos nós no mundo. A glória fará com que nossas palavras tenham um grande impacto, portanto, cuidado com o que fala, pois é como se Jesus estivesse falando através de você. É por isso que ele diz que prestaremos contas por cada palavra que falamos. Portanto, cuide para falar somente coisas boas, perfeitas, amáveis e de bom relato. Diga a Deus que não será voluntário para falar palavras de criticismo. A terceira palavra é que você será imparável. É claro que Jesus foi imparável. Se ele habita dentro de você e você nele, então você também será. Pare os pensamentos negativos do passado. Ele apagou tudo isso, portanto, façamos o mesmo. Deixe para trás a bagagem que você tem carregado. É um novo dia, uma nova vida e um jogo completamente novo para você. Os queridos que achamos que nunca virão para o Senhor. Você é imparável. Quero que você tenha a visão perfeita para ter o livro da vida, mas o único meio de obter isso é ouvir claramente a voz de Deus de modo pessoal. Considero isso tão importante que fiz um PDF gratuito chamado Conectando com a Frequência de Deus, em inglês. E veja o link abaixo. Você aprenderá modos como ele está falando e como pode acessar sua frequência para ouvir sua voz claramente. Esse material aumentará a tua capacidade de audição. Será o ano onde descobrirá o verdadeiro propósito e destino de Deus para você. Oro para que todos os que estão assistindo o programa se deem conta de que isso é uma conexão divina. Esse é teu momento para esquecer o passado e buscar com afinco o chamado supremo de Deus, ouvir sua voz e cumprir as coisas boas que Deus tem para a tua vida, as quais estão escritas no livro sobre tua vida. É hora de cumpri-las. Prepare-se para ouvir a voz de Deus e ter perfeita visão em 2020.